Olá, vamos continuar aqui nesse bate-papo. Como eu disse, acordei agora, encontrei os grupos aí falando de remissão, as pessoas perguntando de remissão, foi muita coincidência. Tanto no Crohn's Questions, quanto no grupo do Facebook do Brasil e no grupo do Facebook de Portugal, as pessoas perguntando sobre remissão. Eu digo, vou aproveitar que já estava na lista fazer um vídeo, só que assim, eu acordei e resolvi fazer. Então, não tô inspirada, eu vou falar, porque eu já respondi lá nos grupos, então eu resolvi fazer logo o vídeo, que tá tudo fresco na cabeça. Então, vamos lá. Falamos no outro vídeo do que era remissão e do que significava remissão para cada caso. Mas, nesses anos todos de doença, lógico, eu já tive fases de remissão da doença e fases de doença ativa, ou seja, perdi a remissão, né, entre aspas. E eu queria falar o seguinte aqui pra vocês. Isso é possível, sim, de acontecer. Por uma série de fatores, né? Você tá usando aquela estratégia medicamentosa, o médico já tinha te diagnosticado que você realmente está com a doença dormindo em remissão, mas com o passar do tempo, pode ser que o seu organismo, ele comece a trabalhar, administrar a medicação de uma forma diferente e o seu nível de células autoimunes, do seu sistema autoimune, ou seja, das suas células de defesa, elas comecem a ganhar uma inteligência e a dizer assim, opa, já sei como fazer esse remédio ficar quietinho. Na verdade, o que acontece é que o seu sistema imune, ele vence o remédio. E o remédio perde a batalha. A medicação, ela tenta cicatrizar a mucosa através de vias. Algumas é uma via local, ou seja, vai lá a medicação e no tecido intestinal cicatriza com uma medida anti-inflamatória. E outros medicamentos, como os biológicos, vão direto na produção das suas células de defesa ou na fase de formação daquelas células de defesa e dá uma diminuída nelas ou dá uma enfraquecida nelas para que o seu sistema de imunidade fique mais baixo e você fique imunossupresso, imunossupresso que a gente chama. Mas tem hora que o corpo ganha uma certa inteligência, nosso corpo é fantasticamente inteligente e as células de defesa começam a driblar o medicamento e elas voltam à produção normal, né? Elas vêm cá para cima. E aí, quando isso acontece, quando as células de defesa ficam espertinhas de novo, e a medicação não tá fazendo efeito, você perde, vamos dizer assim, esse status de remissão. E aí, pessoal, se isso acontece, o teu médico, lógico, vai ter que pensar em novas estratégias. Às vezes ele continua com a mesma medicação e aumenta o prazo de uso. Diminui o prazo de uso, ou seja, se você usava a cada 4 meses, ele diminui para 3 meses. Se você fazia infusão a cada 3 meses, ele pode diminuir para 2 meses. Se você usava um biológico que é aplicável, né, via ampola, injeçãozinha, de 15 em 15, ele bota de 8 em 8. E ele pode também dizer assim, não, vamos manter a medicação e adicionar uma outra. Então, ele coloca adiciona mais uma estratégia. E em outros casos, ele diz, não, vamos mudar de droga pra ver. Então, isso pode acontecer. Ele pode aumentar a dose, ele pode associar outro medicamento, ou ele pode ir pelo caminho realmente de mudar. O que vai dizer isso são os seus exames. É o seu desconforto junto com os seus exames. Então, sair da remissão pode acontecer com qualquer um. Eu tenho amigos que com medicação ficaram em remissão durante 10 anos, eu conheço amigos, e depois tiveram que só de aumentar a incidência da medicação, ou seja, fazia de 3 em 3 meses, diminuíram para 2 em 2 meses e mantiveram, então nos últimos 5 anos bem. Existem pessoas que entram em remissão que o médico se sente tão tranquilo a ponto de dizer, olha, tu nem vai usar medicamento. Você tá tão bem que eu me sinto confortável até de tirar o medicamento. Então, existe essa possibilidade da remissão
também sem medicamento nenhum, mas vai depender de cada caso. Então, assim, essa variável, né, de você ir e vir, sair, voltar de remissão, voltar para a doença ativa, isso pode acontecer. Tem gente que fica em remissão da seguinte forma, tava ali com aquele processo inflamatório intestinal, às vezes faz cirurgia, olha só, faz cirurgia, tira o pedaço do intestino que está inflamado e o intestino e os marcadores inflamatórios todos ficam bons. E às vezes os médicos mantêm essa pessoa que pós-cirurgia, mesmo sem medicação, ela já ficou boa, e aí fica monitorando para ver se vai aparecer uma manifestação inflamatória em outro trajeto intestinal. Então, existem formas de remissão para cada tipo de pessoa e altos e baixos dessa remissão ao longo da vida. Então, assim, pode acontecer sim, e o médico vai saber a melhor forma. Uma coisa que as pessoas perguntam, eu não estava comendo bem, por isso que a doença voltou. Pessoal, ainda não tem uma relação científica demonstrada de que determinada estratégia nutricional ela possa garantir a uma grande amostra de pessoas o processo de remissão ser auxiliado ou exclusivamente alcançado com alimentação. Não há isso. Por quê? Justamente porque cada pessoa que é portadora de doença inflamatória intestinal é um universo completamente diferente. Então, por mais que os cientistas tentem, da área de nutrição, tentem dimensionar isso, ainda é um pouco difícil, porque são características diferentes, são fatores associados genéticos, fatores associados ambientais, E a alimentação é um fator também ambiental que passa por isso. Então, assim, muita gente acha que é por causa da alimentação. O que não quer dizer, eu não tô dizendo aqui, então a gente come o que quiser, que não tem nada a ver. Não, pelo amor de Deus, não vamos ter um raciocínio binário. A essa altura do campeonato não é 8 nem 80. Não vamos ser binários nesse sentido. Todo mundo sabe que uma alimentação sem conservante, sem corante, tende, lógico, isso é lógico, não precisa nem estudar para isso. É lógico que vai ser muito mais confortável para teu organismo absorver, metabolizar e se apropriar de nutrientes que são de alimentos naturais. Mas tem pessoas que estão com o intestino tão inflamado, gente, que eu já vi ter que fazer alimentação exclusiva com suplementação estratégica para doença inflamatória e a pessoa saiu e ficou em remissão, saiu do processo de doença e ficou em remissão. Então, cada caso é um caso, basta estar acompanhado pelo médico e, em boa parte dos casos, pelo profissional nutricionista que tem expertise em doença inflamatória intestinal. Então, assim, não fica associando que também é culpa sua, não é culpa sua. Lógico, tem doença que se exacerba em situações de estresse, isso também pode acontecer, mas pode acontecer com qualquer pessoa. Então, se isso aconteceu com você, sim, pode ter alguma relação, mas pode não ser determinístico, Então, assim, é cuidar mesmo da vida como cuida-se qualquer pessoa normal, também tem que cuidar da alimentação, do bem-estar, de viver bem, de ter menos situações de estresse, ou pelo menos estar exposto a menos situação de estresse, ou se o estresse existir, se colocar numa posição de estar menos disponível para ele, dentro do possível, é claro, mas no mais, é saber que há possibilidade sim de você estar em remissão e sair da remissão e que você tem que entregar essa problemática para quem? Para quem estudou, teu médico. Ele vai saber o que fazer, ele vai associar dentro do teu perfil, dentro do seu prognóstico, qual é o melhor caminho e a gente tenta se encontrar de novo na remissão, com certeza, tá bom? Beijo, até a próxima!